Bom, pessoal, vamos fazer uma revisão aqui, né, antes de estudarmos geradores e receptores, tá bom? O que era que a gente, o que foi que a gente estudou no primeiro semestre, antes de geradores e receptores, tá? Eu tenho uma fonte, né, de alimentação aqui do meu circuito elétrico. Aqui tem uma resistência, pode representar a resistência de um ferro elétrico, né? De um liquidificador, de uma lâmpada também, tá bom? Você representa assim, né? E aqui eu tenho a corrente elétrica. A equação que domina esse circuito elétrico, né, é a primeira lei de Ohm, se o resistor for ôhmico, né? U é igual a R vezes I. Pronto. Essa é nossa equação, tá certo? Que domina, né, esse circuito elétrico. Foi o que a gente estudou. Aí, vamos perguntar qual é se aqui, por exemplo, for uma lâmpada, né? Vamos supor que seja a resistência de uma lâmpada, tá bom? Então, qual é a potência da lâmpada, né? Aí tem três equações que você pode calcular a potência da lâmpada, né? Tem π, como a gente já conhece, a corrente vezes a ddP, né? Tem aquela que é P igual a U ao quadrado sobre R, onde esse R é essa resistência da lâmpada, e tem P igual a R vezes I ao quadrado. Então tem três equações, né? Se você tem a corrente que passa aqui e a ddP, você consegue calcular, tá? Tá bom? Então é só para a gente lembrar direitinho. Aí eu poderia ter aqui outro resistor, né? Por exemplo, aí os dois estariam em série, né? Porque a corrente que passa por esse também, né? Então vamos supor que seja 2 amperes, né? Aqui vai ser 2 amperes, aqui vai ser 2 amperes e aqui também vai ser 2 amperes, tá bom? Só para a gente lembrar direitinho, né? Uma outra coisa, né, para terminar a nossa discussão aqui, é a seguinte: vamos supor que a DDP seja de 10 volts, tá bom? A diferença de potencial entre esse pontinho aqui e esse seja de 10 volts, né? Eu posso escrever, por exemplo, aqui nesse tracinho pequeno 0 e nesse outro grandão 10, tá bom? 10 volts. Lembrando aqui, tá? Só para a gente lembrar, sem esquecer, que quando eu falo em DDP, né? Eu estou falando na diferença de potencial entre dois pontos, tá bom? E outra coisa, né? Que a DDP, como a gente já viu, é a quantidade de energia que uma certa quantidade de cargas tem, tá certo? Essa é a definição aqui, né, de DDP, tá bom? Energia sobre carga, tá certo? Isso aí a gente viu lá no capítulo 3, tá bom? Só para terminar nossa discussão, a discussão física, né? Eu vou fazer o seguinte, ó, vamos supor, tá? Que aqui seja 10 volts. Então tem aí um conjunto de pilhas de alguma forma que me dá 10 volts nessa fonte, tá bom? Aí eu pergunto, olha, qual é a DDP aqui? Aí você vai me dizer 10 volts. Por quê, professor? Porque esse número, U, tá certo? Que é a diferença de potencial, ele só vai mudar, tá certo? O potencial em um ponto ele só vai mudar quando a corrente elétrica passar por uma resistência, tá certo? Então aqui, ó, tem alguma resistência aqui? Tem não. Tem alguma resistência aqui? Tem não também, cara. Então aqui também é 10 volts. Olha que legal. Ou seja, né, vamos escrever aqui bem direitinho, 10 volts é igual a 10 joules por coulomb, né? Então significa dizer que cada uma certa quantidade de cargas tem 10 joules de energia. E aqui, 10 joules de energia, 10 joules de energia, não diminuiu nada, tá certo? Agora, quando essas cargas passam pela resistência, né? Se for uma lâmpada, por exemplo, a lâmpada acende. Então, significa dizer que essa energia elétrica está se transformando em energia luminosa, tá bom? Para mim representar essa diminuição de energia, né? Aqui, ó, como as cargas são as mesmas, né? Tá bom? Se forem, sei lá, três elétrons passando aqui, os três vão passar, vão voltar aqui, entrar na carga, voltar de novo. Aí você fica três elétrons circulando o meu circuito, pegando energia da fonte e colocando na minha lâmpada para a lâmpada acender, tá bom? Então a carga é a mesma, a única coisa que muda é a quantidade de energia elétrica, né? Nesse caso está sendo diminuída. Como eu vou apagar
esse resistor aqui, né? Porque não tem, tá? Eu coloquei só como exemplo. Como não tem mais nada, se aqui for 10, aqui é 0, tá certo? Então, se eu colocar aqui ponto A e aqui ponto B, ó, então veja só, preste atenção. U, esse U eu já sei que é 10, deixa esse 10 aí, eu quero saber o U daqui, ó. Essa diferença entre dois pontos aqui. Quem é esse U, né? Tá bom? Aí você pega, ó, 10 menos 0, né? Ó, VA é 10 e VB é 0, então dá 10. O que faz total sentido, tá? Então, se ele está fornecendo aí uma DDP de 10 volts, a minha resistência, no caso a minha lâmpada, né, ela está consumindo 10 volts. Simples assim, tá certo? Então, a ideia do meu circuito é pegar a energia que eu estou escrevendo assim, em tensão elétrica. Isso aqui pode ser é uma tensão elétrica, né? Que eu estou escrevendo assim, tá? Mas que no fundo representa a quantidade de energia que as cargas têm, tá certo? E aí, elas, aqui a energia é zero, fica um resquício aí de energia só para deixar elas chegarem até aqui. Elas atravessam essa região aqui, né, ó, entre esses dois tracinhos, ganham um potencial elétrico e saem de novo com 10 e assim sucessivamente. Você vai pegando a energia desse lugar e energia elétrica desse lugar aqui e transformando essa energia elétrica em energia luminosa. E nesse caso, né, se você quer falar de um circuito real, também calor, porque a lâmpada esquenta também, tá bom? Tá certo? A gente vai conversar com isso lá em receptores elétricos. Mas foi isso, né, que a gente aprendeu. Aí tem lá resistores em série, resistores em paralelo e assim sucessivamente, tá certo? O que que a gente vai fazer agora, tá? Vamos lá.